pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando. Hoje temos mais um episódio de Conversas de Impacto, uma temporada especial do podcast promovido pela Neoway. Eu sou Tatiana Maia Lins, consultora em reputação corporativa, enfim, fundadora da MakeMake, professora na SPM, na ABERJ, em outros lugares. E sou também embaixadora da Neoway, tá? A Neoway é um ecossistema para a gestão da reputação com várias soluções, tá? Para a gestão da reputação, que já tem um podcast chamado Neoway Podcast, com vários episódios. E hoje a gente está gravando um episódio do Conversas de Impacto com Ingo Plugger. Ingo, bem, vamos lá. Vamos apresentar o Ingo. O Ingo é empresário, conselheiro de diversas empresas, um visionário, gente, mentor de lideranças, enfim, vice-presidente da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, e presidente do capítulo brasileiro do Conselho Empresarial da América Latina, tá? Mas o título que o Ingo mais gosta é que ele é brasileiro. E eu acho isso tão bonito, gente, tão bonito. Não é verdade, Ingo? É verdade. E tenho um orgulho danado de chamar o Ingo de meu amigo. Eu estou aqui emocionada, porque antes da gente começar a gravação, eu estava falando sobre questões pessoais e me emocionei. Então, vai emocionada mesmo, vai com medo mesmo, vai do jeito que for, né, Ingo? Isso. Então, boa tarde, Ingo. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado à Neoway pelo convite que vocês nos fizeram. E é um grande prazer estar com você, Tatiana. Obrigada, Ingo. O prazer é todo meu. Vamos começar então, né? Vamos começar do começo, Ingo. Por que você acredita tanto no Brasil? O Brasil é uma particularidade por ser minha pátria. Sim. E é onde eu vivo, onde eu gosto de viver, e é a terra que eu amo. Acho que essa é a grande diferença. E quando a gente ama o Brasil, quando a gente ama alguém ou aquela coisa, a gente dá uma deferência muito grande à sua origem, à sua biografia, aquilo que é, e tem a capacidade de sonhar. E essa é a grande diferença do amor que a gente pode sentir com o país. Então é no Brasil que você sonha, Ingo? É no Brasil que eu sonho, é com o Brasil que eu sonho. Eu me encanto com o Brasil pelas histórias e eu levo o Brasil como ele é, com todas as suas virtudes e também seus defeitos. Então, é como o amor, que é uma moeda de duas faces, uma que é a paixão. Sim. E a outra é a indignação. Quando você se indigna de uma coisa, você se indigna porque você gosta. Então, as duas coisas fazem parte. Porque quer resolver, né? É bem isso. Ingo, dizem por aí que o brasileiro não conhece a nossa história, né? Que nós brasileiros não conhecemos a nossa história, não conhecemos a história do país. E você fala muito sobre os brasileiros notáveis, né? Os bons brasileiros. Cita pra gente, por favor, 3 brasileiros desses notáveis, essas pessoas que a gente pode se inspirar, pode ter orgulho de dizer, nossa, também é da minha terra. Bom brasileiro é aquele que eu acho que ama o seu país, Sim. que tem uma deferência pela sua história, que vive no seu dia a dia fazendo algo diferenciado para o seu país e busca novidades, visões para o seu futuro. E a sua escolha por 3 bons brasileiros, eu vou começar uma pessoa que é uma referência para mim lá do passado, entre muitas personalidades como Anchieta, José Bonifácio e outros. Eu escolhi a Princesa Leopoldina. E até um pouco como uma homenagem dos 200 anos da imigração alemã no Brasil, ela era austríaca e era a mulher que ia se casar com Dom Pedro I, e era um casamento arranjado. Então ela saiu de uma corte, imagina na Áustria, aquela pompa e circunstância, mas era uma personalidade muito autêntica. Então, quando ela veio ao Brasil, ela passou por Paris e pegou o dote dela, do casamento, para ser arrumada, arranjada, e não comprou as maravilhosas joias e saias e aquelas coisas, sapatos,
mas foi comprar instrumentos de pesquisa para mineração, para botânica. É incrível. Ela veio ao Brasil. Eu nem sei como é que Dom Pedro I viu isso, né? Porque a bagagem dela, né? E olha, ela trouxe consigo um punhado de cientistas que iam estudar os biomas brasileiros, as potencialidades brasileiras. E ela, às vezes, saía do Rio de Janeiro cavalgando como um homem dentro das florestas, acompanhando esses pesquisadores para conhecer melhor isso que é o Brasil. E foi a mãe de Dom Pedro II, que foi um grande visionário e foi um grande inovador. Então, essa curiosidade... Mas com a mãe dessa também, né, Ingo? Não é? Então, essa é uma referência que eu acho que é de uma boa brasileira. Uma liderança que soube trabalhar a questão da visão do seu país, vindo de um outro país, se adequou, faleceu cedo, mas deve ter dado uma influência ao seu filho, que depois foi um grande imperador. A segunda referência são pessoas jamais da atualidade, e aí existem gigantes nossos, brasileiros, que atuam tanto na parte visionária como na parte de realizações, na liderança. São gigantes que, como Ziri Silva, como um Hermann Weber, como personalidades que trabalharam a inovação e a visão. Mas eu vou fazer um destaque para uma pessoa até pouco conhecida, uma personalidade, chama Saulo Barreto. O Saulo Barreto é um inovador totalmente irreverente e ele trabalha uma tecnologia social onde vai se instalar no Brasil e do Brasil para o mundo uma grande revolução silenciosa, que é uma revolução que vem de baixo para cima e não de cima para baixo. E ele, nesta capital das tecnologias sociais, que é em Santa Luzia de Itaim, lá em Sergipe, e está fazendo um trabalho que tem uma repercussão dentro desta população, dentro desta evolução extraordinária. Esse é um bom brasileiro. E uma terceira pessoa, um pouco mais pessoal, é a Nina Teles Ploger. Ah, que lindo, gente! Que você conhece bem. Conheço, ela sim é uma grande brasileira, é uma sem grande dúvida. Brasileira. Além de ser uma grande companheira, esposa minha, ela é uma mulher que tem uma visão incrível de um Brasil transformado, de um país, de uma nação com uma enorme contribuição da parte da bioeconomia, a jornada pela bioeconomia. Então, ela escreve sobre isso e traz esses conteúdos. E o que eu acho fascinante é que ela traz essa mensagem para as jovens e para as mulheres. Então, não mulher como uma distinção só por ser mulher, não por ser a grande companheira do homem para estar montando em conjunto, homens e mulheres, e jovens e idosos juntos, uma nação diferenciada na bioeconomia. Então, é a terceira referência. Ah, lindo. Gente, a Nina está no Forbes Mulher, é Agromulher, né, Isso. Ingo? Fala um pouquinho sobre esse trabalho dela também, já que você tocou no nome dela. Fala Pois é. Para quem quiser saber mais da Nina, quem quiser Isso. saber mais do Saulo, que o Saulo também está super presente nas redes sociais, a gente também pode... Exato. Né? Saulo Barreto. E hoje a entidade se chama THP. Então, The Human Project. E ele leva isso como um projeto humanitário e que vai fazer uma gigantesca diferença, porque ele empodera as pessoas dentro de uma nova visão. Sim. E a ideia é, tudo isso que a gente está fazendo, é onde a gente está, Tatiana, veio porque nós tivemos uma visão lá atrás, uma imagem de que a gente faria isso. Então, todo o nosso presente parte de uma imaginação. E ele trabalha a imaginação das pessoas. Então, populações que às vezes vivem num círculo de visões de pobreza e miséria passam a ter visões de possibilidades. E elas saem disso, porque ele mostra. Sim. Então, essa felicidade é possível. Né? E a Nina, num caminho diferenciado e diferente, ela foi convidada pela Forbes para poder fazer uma liderança de destaque, justamente num ano do G20 e numa COP
30 Sim. ali na frente. E esse empoderamento, ele é muito importante e interessante, porque o empoderamento para a bioeconomia na mulher faz mais parte da mulher do que do homem, porque ela integra, ela junta, ela conjuga. Então, uma liderança do agro de uma mulher é diferente da liderança do homem. Os dois se conjugam. Nós temos muitas mulheres excepcionais na liderança do agro. Então, o que ela está fazendo? Ela está trazendo isso à tona, né? Isso vai fazer um destaque de Brasil diferente, porque se você vê o hemisfério norte, as lideranças femininas dentro do agro são muito escassas, até porque a idade já é muito mais avançada das proprietárias, etc., das executivas, e aqui ainda temos muitos jovens que podem estar se empoderando. Vão dar muita coragem a muitas mulheres no mundo inteiro. Com certeza. Muito bom, Ingo. Fiquei feliz com os 3 exemplos que você trouxe, 2 mulheres realmente muito inspiradoras. E o Saulo, eu também conheço o Saulo, né? Eu conheci num evento, inclusive lá, na Melhoramentos, né? E foi muito legal. Enfim, é um trabalho muito bacana, realmente. Minha terceira pergunta aqui é sobre o cenário de policrises. Ingo, você já falou um pouco também sobre essa questão de imaginário, né? Eu acho que conversa bastante com isso. Vivemos em um cenário de policrises, que são crises simultâneas que nos levam a um estado permanente de alerta, um alerta contínuo, né? Então, como podemos enxergar oportunidades nas crises que estamos vivendo, Ingo? As policrises, elas, no meu entender, elas eclodiram mais fortemente e continuam a eclodir partindo do século XX, quando o mundo começou a ser empoderado por uma técnica que cada um tinha na mão, que é o celular. Então, hoje nós temos praticamente 6 milhões ou 7 milhões de pessoas já com algum tipo de conectividade ou interatividade através do celular. Isso faz com que esse empoderamento individual aumentou muito a propensão da formação não só de informações, mas também de grupos sociais, de uma maneira que você antes... Organização social. Né? Organizações sociais, grupos sociais, que você antes não tinha. Antes, a organização da humanidade era de cima para baixo, né? Era o pai da família, era o prefeito, era o governador, era o presidente, era o rei, o que fosse. É sempre a estrutura de cima para baixo. Hoje, essas estruturas estão sendo super chacoalhadas e super estimuladas, porque as pessoas hoje se conectam, cooperam, formam grupos, formam pressões, formam ideias. Então, trazem às estruturas antigas uma energia gigantesca dentro disso. E isso começa a evoluir, começa a ferver, e essas estruturas começam a chacoalhar. É como se você injetasse dentro de um sistema entropia. Entropia leva para o caos. Então, essa estrutura começa a ser amolecida, essa estrutura começa a ser rompida, até chegar a uma nova estrutura de equilíbrio, onde isso novamente se estabiliza. Então, nós estamos no meio dessa evolução. Então, não é só a questão das guerras que a gente está vendo, dos grandes conflitos internacionais, das grandes estruturas que estão se mexendo. A gente vê isso nas famílias, a gente vê isso nos grupos, a gente vê isso nos nossos amigos, como isso está ficando diferente. E isso vai evoluir. Então, essas policrises, elas nos colocam dentro de uma circunstância de autogestão muito mais delicada do que antes. Ora, se você olhar que essas estruturas em ebulição começam a se formatar de uma maneira diferente, ou por poder, ou por interesse, ou por conveniência, ou o que for, você se pergunta onde é que está o Brasil nessa parte? Qual é a oportunidade que nós temos dentro disso? Aí volta um pouco a nossa sociedade brasileira, que tem na cultura, no meu entender, um espectro extraordinário. Nós somos um país que está unido na diversidade. A nossa cultura, a nossa identidade é diversa, desde o primeiro momento. Mas nós conseguimos nos manter unidos.
Então, o hoje, ele é muito importante. Até um pouco pela vertente cultural africana e originária dos nossos indígenas, o hoje é mais importante do que o ontem e o amanhã. O europeu que trouxe muito a conectividade mais com o passado e mais com o futuro. Então, esse amálgama e na diversidade para ser unido, você investe muita energia para trazer um mínimo de consenso, de paz e alguma coisa. Então, Sim. esse hoje é muito importante. Essas negociações, né, Ingo, que estão ali o tempo inteiro. E por isso a gente é um povo alegre. Porque se a gente levasse tudo a sério, a gente não estaria mais existindo aqui. Então, a gente é alegre, a gente é despachado, a gente sabe sair de circunstâncias complexas pelo respeito que a gente tem um do outro. E a diversidade faz parte, o humor faz parte. Isso é um atributo para a humanidade que hoje está nessa ebulição, que está nesse radicalismo muito grande. Então, um dia, talvez, a sociedade humana se tornará mais brasileira. Olha só que coisa linda! Opa. E aí você poderá dizer assim, mas e essa bagunça toda? Então, essa santa bagunça, ela tem uma propriedade. Porque essa santa bagunça, a gente é mestre nas improvisações. Então, nas nossas organizações, a gente quer reduzir as improvisações para estar planejado, para estar organizado, etc. Mas a gente sempre escapa dessas. E no fim dá certo. E a gente também precisa de um certo jogo de cintura, né, Ingo? E a circunstância exige. Hoje, exato. dentro dessa circunstância, exige flexibilidade, exige adaptabilidade, entender o outro, empatia. Isso o Brasil tem de sobra. Então, mesmo com os conflitos que a gente tem aqui, mesmo com essas dificuldades, a gente não perde essa essência de brasilidade. Então, essa é uma grande oportunidade de Brasil dentro desse policentrismo, dentro dessa crise gigantesca. O Brasil vai se sair bem. Por causa do nosso borogodó, como fala o Fred Exatamente. Gelli. O Fred diz que o que diferencia a gente é o nosso borogodó. Que ele não consegue traduzir isso para ninguém. É isso aí. Ninguém sabe o que é borogodó, mas todos nós sabemos o que é borogodó. E cantando Deixa a Vida Me Levar, né? Cantando Deixa a Vida Me Levar, mas a gente não pode também ficar só deixando a vida levar, né? E esse é o desafio, Tatiana. Esse é o desafio. A gente tem um hoje muito grande. E a gente estava falando do passado. Sim, a gente tem uma dificuldade de ter memória de passado. A gente tem uma dificuldade de visualizar futuro por essa circunstância. Entendi. Ingo, um outro assunto que eu queria abordar aqui contigo é um que você sempre traz sobre a questão da pandemia, né? Que depois, quando a gente passou da pandemia, a gente saiu da pandemia mais rico e mais pobre ao mesmo tempo. Explica isso pra gente e explica também como é que a gente pode combater essas desigualdades, enfim, qual é o papel das políticas públicas, né, na promoção de mais, enfim, para resolver mesmo essas desigualdades sociais que levam a gente a um abismo em vez da união, né? É verdade. A pandemia foi, para mim, pessoalmente, um evento de uma magnitude incrível, né? O mundo parou. A gente esquece isso muitas vezes. O mundo parou. Eu lembro quando eu passava no aeroporto, tudo fechado, nada se movia. A gente não podia sair de casa. Imagina, tudo parado. Sim. Então, a solidariedade era imediata, era necessária, porque tinha gente que estava passando mais fome, não tinha trabalho, essa parte. Então, a solidariedade, naquele momento, era o valor mais chamado para nós. E a solidariedade, digamos, interpessoal foi muito grande. É o que eu senti aqui no Brasil. Sim. Passado isso, quando a gente viu que as vacinas estavam começando e vinham, e cada um dentro dessa sua disciplina, né, que a gente começou a perceber que essa solidariedade não era internacional. Então, muitos países que detinham vacinas suficientes, eles não compartilhavam o excesso das vacinas deles com os outros. Tudo bem, cada um cuida do seu em primeiro lugar, dá para entender. Mas quando começa a ter um pouco de excesso, eu tenho que distribuir. E nós vimos circunstâncias onde alguns grandes países tinham o dobro de vacinas e não compartilhavam. Então,
aí se caiu numa realidade que você vê que a solidariedade ela não era tanto quanto apregoada. Começa por ali. Segundo lugar, os alimentos ficaram mais caros, Sim. os remédios ficaram mais caros, a vida em si ficou mais cara, partiu por uma inflação de oferta. E para os países menos abastecidos, menos favorecidos, isso impactou muito na renda pessoal. Então, aqueles que já estavam em um certo limite da parte da segurança alimentar, eles caíram para baixo. Então, a pobreza aumentou, a fome aumentou e, por outro lado, a riqueza aumentou. Então, o que você viu naquela circunstância é que os dois extremos aumentaram. E isso é um fenômeno conhecido e claro. Então, a grande pergunta é como é que eu consigo retrabalhar esse tema, não só antes da pandemia, mas como é que eu reduzo a fome? Como é que eu posso reduzir a pobreza? E aí, Tatiana, o que a gente começa a perceber? Pós-pandemia, que as coisas começam a se novamente a estabilizar, quais são as políticas públicas de relevância que eliminem a fome? Eu acho que como brasileiro ou como ser humano, eu não consigo conviver com o advento da fome. Eu acho que nós, como um país produtor de alimentos, que exporta alimentos, e a gente ter fome no nosso país, independentemente se for uma pessoa ou milhões de pessoas, não importa a quantidade. Isso para nós é uma coisa difícil de aceitar. E aí vem as perguntas, bom, você quer resolver de que maneira? E aí eu levo isso para dois momentos. O primeiro momento, que por 8 governos diferentes, a gente trabalhou a Bolsa Família. Foi dedicada à mulher. A mulher sabe aonde colocar a sua renda para os seus filhos, sua família. E isso deu certo, porque reduziu dramaticamente a questão da fome. E mais do que isso, sem subsídios, desenvolveu as regiões onde isto foi mais aplicado, gerando comércio, gerando emprego, gerando uma posição forte. Então, há políticas, sim, que deram resultados, com todas as críticas que a gente possa ter. Baixo índice de corrupção nessa parte, eu acho que é um bom modelo, né? Pode ser aprimorado, pode ser, mas é um bom modelo. A pergunta subsequente, que essa surge cada vez mais, Tatiana, quem é que deveria cuidar da fome? E hoje, a gente está próximo das eleições de prefeituras, eu tenho o convencimento que quem deve cuidar de combater a fome é o prefeito. Imagine de que o mapa da fome não pode estar com o presidente da República, não pode estar com o governador, mas ele precisa estar na mão do prefeito. Porque o prefeito conhece sua comunidade, ou deveria conhecer, e ao ele entrar no seu mandato, ele deveria apresentar o mapa da fome e dizer assim, infelizmente esse é o meu mapa da fome. E depois de 4 anos, quando eu sair, eu vou reduzir para tal ou a 0. Nós hoje não cobramos o prefeito em nada sobre isso. E a gente acha que o sistema... A gente sabe nem qual é o papel do prefeito direito, Ingo. Hein? A gente não sabe direito nem qual é o papel do prefeito. A gente sabe. Sim, a gente sabe. Eu, você, nós sabemos, mas... Não, enfim. Além de consertar a rua e ver as escolas e outras coisas, mas essa é uma exigência, Tatiana, que eu acho que a gente nunca fez. Sim. E a gente precisa fazer, dizendo assim, meu caro, você entrou com isso, como é que você sai? E ele tem os instrumentos na mão. Mas no momento que ele for exigido, ele vai olhar. Então, nós temos que nos reeducar nisso. Estou falando do Brasil, serve para o mundo. Então, a gente pode ter os melhores sistemas, as melhores gestões em cima. Se você não pega o responsável executivo desta parte, você não consegue trazer isso a 0. Isso serve da mesma maneira das lideranças que estão nestas comunidades. Empresários que estão nessas comunidades, lideranças institucionais, têm que cobrar o prefeito e a si próprio também. Quer dizer, como é que eu posso ter, talvez, parentes de meus colaboradores ou alguma coisa que estejam passando fome? Não dá, não vou aceitar, vou perguntar, vou fazer. Aí eu me movimento, né? Então,
Essa é uma diferença, e aí voltou ao Saulo, porque tudo era antes de cima para baixo. Né? O grande Congresso, o Senado tem que resolver, ou não. E nós temos que fazer isso, nós temos que pegar isso na mão e exigir daqueles que estão muito mais próximos desse tema. E além da fome, que outras causas você acha, que outros temas a gente tem, grandes temas, que a gente como sociedade precisa endereçar para diminuir essas desigualdades? Eu acho, Tatiana, oportunidade econômica você alcança por um desenvolvimento local. Quer dizer, eu não posso pensar uma África ou uma Índia ou uma Indonésia ou mesmo a América Latina sem olhar aonde estamos tendo que fazer a base operar e funcionar. Então, eu preciso olhar esta população e olhar aonde eu posso levar ela dentro de uma situação de emprego. Eu preciso estar gerando emprego. Essa parte de emprego hoje tem duas vertentes muito importantes, pegando um pouco de baixo para cima. Uma é emprego formal. Eu emprego alguém para fazer o meu serviço de entrega ou alguma coisa. A outra é a parte do empreendedorismo. Eu vou ser meu empresário porque eu consigo ser. Eu posso ser único, posso pegar a minha família, posso pegar 2 ou 3. Esta parte de aprendizagem é muito mais rápida hoje. O sistema me dá, pelo celular, uma série de oportunidades. Eu só preciso encorajar as pessoas para isso. Claro que eu vou ter que também olhar os meus financiamentos para isso, como é que eu posso estimular. Volto ao Bolsa Família de um lado, mas do outro, cooperativismo. Se você olhar, o cooperativismo é uma junção de menores que tem uma gigantesca possibilidade de potencializar aquilo que tem. E aí você vê o Brasil, a explosão do bom cooperativismo é impressionante. Você vai para o interior nosso, você vê cooperativas de menores fazendo um trabalho excepcional na área de flores, na área do café, naquilo que for, certo? De produção de doces, tem cooperativa de produção de doces, certo? Tem as cooperativas no Brasil de crédito. E olha que interessante, essas cooperativas de crédito estão crescendo muito. Por quê? Porque são pequenos produtores locais que formam a sua produção de crédito, entendem do negócio, e quando vão lá, vão dar crédito a alguém que sabe como operar, ou se não, ensinam para operar, enquanto outras corporações vão fazer uma decisão na cúpula e estão muito distantes daquele que está solicitando. Então você percebe que essas coisas mudam. E o Brasil tem modelo para tudo isso. E a gente foi maravilhoso você falar isso, a gente não tinha falado a respeito disso antes, mas aqui no Conversas de Impacto a gente recebeu já 2 pessoas que estão trabalhando exatamente com isso. Um é o pessoal da Ambev, o Carlos Pignatari. Ele contou do projeto que a Ambev tem de inclusão produtiva, que é simplesmente sensacional, que é fomentar isso aí que você está falando, né, Ingo? Não só o emprego direto, mas o empreendedorismo e tal. E a gente teve também a Luana Zemela, que ela estava falando de um projeto que é Mulheres Negras empoderando outras mulheres negras, outros projetos. Então, são mulheres negras que já têm um poder aquisitivo alto, que são investidoras e se juntaram, ela fez esse projeto, e elas se juntaram para aportar capital nas outras. Entende? Então, assim, já tem várias investidoras junto com ela ali e já fazendo essa cooperativa, que não é a cooperativa mais tradicional, né? Mas é uma cooperativa também focada no desenvolvimento de outros projetos para uma determinada comunidade. Então, assim, os exemplos são inúmeros, são incríveis. E o brasileiro tem essa aptidão de se juntar rapidamente, né? E fazer uma coisa conjugada. É a única coisa que nós não estamos acertando é no futebol, mas isso vamos deixar de lado, né? Mas do resto a gente está acertando bem. Eu sei que, enfim, tem alguém que está na Série B, né? Estamos não sei descansando. Quem é, né? Estamos descansando, né? Fazendo um ano sabático. O meu filho está feliz da vida, está achando que vai ganhar esse ano lá porque ele é botafoguense, né? Enfim, vamos ver. Uma brincadeira à parte com o futebol, Ingo. Vamos falar um pouquinho do agro, né? O pessoal tem muito uma ideia ainda daquele agro que não é o agro verdadeiro que a gente vê hoje acontecendo, né? Que é um agro ainda meio ogro,
né? Aquele agro que desmata, um agro que, enfim, que tem uma visão que não condiz com o grande agro brasileiro que a gente tem hoje, né? Então, fala para a gente um pouquinho, você que vive tanto esse agro, Ingo, qual é o papel do agro brasileiro para o mundo? Olha, o agro brasileiro ele tem uma vertente de origem de um agro pioneiro. Ele veio com seus conhecimentos, com suas tecnologias, muito pelos imigrantes. Sim. E eles trouxeram aquilo que conheciam nas suas terras, né? A forma de arar, a forma de tratar a terra, a forma de semear, a forma de colher, a forma de transformar e assim por diante. Eu diria de 30 anos para cá, houve uma transformação gigantesca. Isso aconteceu quando estes pioneiros que enfrentaram intempéries e natureza das mais diversas e difíceis, começaram a entender a agricultura tropical. Sim. E essa agricultura tropical tem pouco a ver com a agricultura de áreas temperadas. Então, a partir dali, começaram a se mostrar eficácias e eficiências por outro uso, de outra maneira, de outro jeito, com novas tecnologias, partindo, e aí sim, de um conhecimento estruturado de ciência e tecnologia pela Embrapa e por outras instituições, que mostraram, olha, isso aqui pode dar certo, isso aqui é assado. De repente, a gente começou a mostrar que uma safra não era suficiente, já podia fazer 2, daqui a pouco eram 3. Então, hoje estamos com 3 safras, já estamos em algumas áreas falando até de 4ª safra de subjacentes e outras coisas. Agora estamos entrando na integração lavoura, floresta, pecuária, que é uma outra conjugação de coisas. Então, e os resultados são fenomenais, no pequeno e no grande, de norte a sul, nos nossos biomas. Então, quando você vê isso, esse pioneirismo só está começando, a gente está começando a entender a realidade tropical. E essa realidade tropical, ela exige muito da gente. O sucesso é atrás de sucesso. E isso está sendo percebido mundo afora. Então, o que você percebe? Tem grandes admirações, falando, caramba, o Brasil conseguiu ser de um grande importador de algodão, e há poucos anos, é um grande exportador de algodão de alta qualidade. O Brasil, de repente, está sendo o maior exportador de proteína animal. Sim. Pega o seguinte, uma das coisas mais difíceis é você guardar a proteína animal. Até pela Bíblia, você sabe que, de repente, José lá estocou 7 anos cereais. Quer dizer, cereais eles sabiam estocar por 7 anos, para não passar fome. Agora, e os animais? Se você abate um animal, você tem que consumir ele no calor em 2 dias. Certo? Não dá. No hemisfério norte, eles inventaram os embutidos, os queijos e outras coisas para poder superar. Os navegantes, na época, faziam o salgado. Né? Aí veio dos portugueses a maravilha do bacalhau. O brasileiro conseguiu trabalhar toda a cadeia produtiva da proteína, partindo do abatedouro, até a sua origem, que pode ser do abate coxar, do abate árabe, da União Europeia, dos Estados Unidos, da China, levando o container com a qualidade excepcional do momento de saída com o momento de chegada. Então, essa cadeia é dificílima, é tecnologia envolvida em todo o processo. E quando a gente está na soja, a soja a gente não come muito, é o animal que come. Então, na nossa cadeia produtiva mais difícil no mundo, a gente está sendo excepcional. Isto incomoda, porque a gente incomoda os preços deles. É por isso que tem muita resistência em relação ao coitado do boi brasileiro, do porco brasileiro, da galinha brasileira, não porque eles têm algum problema, não é? Mas porque eles incomodam na conjugação dos preços nacionais destas nações que têm uma dificuldade. É tudo uma disputa de poder, no final das contas, né, Ingo? É uma questão de mercado, né? E aí também de interesses. Sim. Então, o Brasil se sai muito bem nessa parte. E na parte, agora,
de coisas especiais, aí ele começa a avançar mais ainda. Ele traz tecnologias, adapta as tecnologias, e nessa parte do agro a gente tem uma trajetória muito grande. E aí vem a nossa responsabilidade da segurança alimentar. Sim. Se a gente está conseguindo fazer isso, a gente pode fazer isso para outros. Não só pela exportação, mas mostrando a outros também que dá para fazer. Né? E dá para fazer no jeito tropical. E essa é a beleza, eu acho que da nossa contribuição ao mundo, reduzindo a fome, reduzindo a pobreza. Porque a indústria veio ao campo e, por outro lado, o campo entrou no coração do urbano. Sim. Então, no Brasil, nós temos hoje uma relação do urbano com o campo muito mais próximo. Veja que interessante. Metade da população urbana brasileira vive em cidades menores de 400 mil habitantes. E são cidades muito voltadas ao agro. Então, essa área, ou essa população urbana, não tem nenhum problema de relacionamento com o agro. Pelo contrário. Vive o agro. Vive o agro. Vive o agro. A gente falou sobre exemplos, né, dos brasileiros, dos bons brasileiros. Eu também queria um exemplo do bom agro, Ingo. Será que você tem algum exemplo para contar para a gente? Tenho vários. Quem são esses representantes que podem nos orgulhar, nos inspirar? Olha, algumas lideranças do agro são excepcionais. Né? Então, se você pegar hoje lideranças como o Roberto Rodrigues, o que já foi o Paulo Paulinelli, se a gente pegar lideranças hoje dentro da própria BAG, um Caio Carvalho, no próprio Congresso a gente vê lideranças excepcionais, como o Requião, a Tereza Cristina, que conhece a fundo as questões dos biomas diferentes brasileiros. Mas também, eu acho que referências que são colaboradores nossos, né? É o Tião, é o João, é a Tatiana. Sem estes, nós não conseguimos fazer nada. Eles lidam com os animais, eles lidam com a terra, eles fazem o dia a dia, porque se eles não forem para lá, como foram na pandemia, não perderam um dia de trabalho, foram lá, a gente não estaria sendo abastecido aqui em São Paulo, Rio, Exato. aonde fosse. Então, esses heróis silenciosos ou não conhecidos, eles estão lá. E a vida deles está se modificando com muita rapidez. Porque antigamente era enxada nas costas. Hoje ainda tem muita enxada na costa e eu respeito muito. Mas cada vez mais é o celular na mão. Então, você vê muitos que dizem assim, como é que eu consigo fazer isso? Não sei, vou dar uma olhada no famoso tio Google e ele vai me ajudar. Então, essas coisas começam a transformar vidas. Essas pessoas antigamente vinham a pé ou a bicicleta, hoje vêm de carro. Então, você percebe que a vida dessas pessoas está mudando. Hoje elas têm eletrificação em casa, elas têm televisão, elas têm geladeira, etc. Tal. Se você olhar na Índia, mais de 40% da população não tem eletricidade. Ainda 40%? 40% não tem eletricidade. E são 1 bilhão e 300 milhões de É, pessoas. eu fiz essa associação na cabeça, né, gente? Então, são 2 Brasis de 1 bilhão. sem eletricidade. Então, existem circunstâncias no mundo que ainda temos que superar, onde a gente já está bem melhor. E aí São os nossos heróis. São os nossos heróis, sem dúvida. O pessoal que está ali acordando cedinho, né? Ingo, tem falar em crise, né? A gente falou já um pouquinho de crise. Eu queria voltar para a questão também dos heróis silenciosos e tudo isso. Me lembrou também uma outra questão, que é a das enchentes do Rio Grande do Sul, que a gente também teve ali vários heróis silenciosos que estavam tentando ajudar numa gestão de crise pesada, mas aí a gente tem um problema, enfim, importantíssimo, que é a governança das crises, né? Então, você escreveu um artigo no Valor que foi brilhante aquele artigo, falando sobre a governança de crise naquele momento, que não podia ficar na mão de amadores, e também falando que era uma oportunidade para não reconstruir o que tinha, mas de pensar uma nova visão, né? De aproveitar aquela oportunidade para construir uma nova visão, algo que fosse até melhor do que o que eles já tinham antes, né?
Conta pra gente, como que a gente pode aproveitar isso nas empresas? Porque as empresas passam também por muitas crises. Você tem uma experiência empresarial, enfim, gigantesca. Já viveu também muitas crises, né, de todos os tipos. Conta pra gente como que a gente pode adaptar essa visão para as empresas. Tatiana, a governança das grandes catástrofes, infelizmente, vai aumentar de frequência. Sim. A gente lembra do tsunami na Indonésia, a gente lembra do terremoto de Haiti, mas eram espaçados. Hoje, a cada ano e a cada mês você começa a perceber que essas coisas começam a aumentar o ritmo. Isso do Rio Grande do Sul foi alguma coisa inimaginável, aquela chuva que não saía do lugar, que eram 400 milímetros, 600 milímetros, 1.000 milímetros, e a população não tinha aonde olhar para cima do que chuva, chuva, chuva. Então, no que a gente começou a se deparar, e isso é um lance que é importante, quando você entra como gestor numa catástrofe gigantesca, são 4 fases que você passa. A primeira é o caos. Sim. Isso acontece com todos. Aconteceu no Katrina, aconteceu no Ar e aconteceu no Rio Grande do Sul. O caos é você perde noção aonde você está, você não tem a informação que você precisa e você só recebe coisas desbaratadas. A segunda é a emergência. A terceira é a urgência e a quarta prioridade. O gestor não experiente, por isso, cada um que entra numa catástrofe, ele é um amador. Ele vai fazer isso pela primeira vez. Ninguém faz isso 5 vezes na sua vida. Ele entra porque deu a surpresa e ele entrou. Então, ele é um amador. Então, o que a gente precisa começar a resgatar? Aos nossos dirigentes, é assim, isso vai aumentar. Então, atenção, dirigente, quem for, o líder, quando você entra numa catástrofe, essas 4 fases você tem. Você tem que sair mais rapidamente possível da emergência. E na emergência, o primeiro sintoma da emergência é a exaustão. Porque você está naquela loucura, você não sai da sua posição de liderança, e depois de 12 horas, 24 horas, 36 horas você não aguenta. Você começa a entrar em exaustão. Isso acontece com o dirigente e com todos aqueles que estão ajudando. Aí você percebeu que você não fez a gestão adequada. Porque quando você entra num caos, que é esse do caos, a primeira coisa que você tem que dizer assim, eu vou trabalhar 8 horas, eu vou trazer o segundo e o terceiro, porque isso vai acontecer e nós todos vamos sair rápido dessas circunstâncias. Você mantém esta ordem. Sim. Segundo lugar, eu vou chamar alguém que dentro dessa minha institucionalidade já passou por isso. Não importa onde esse cara estiver. Pode estar nos Estados Unidos, no Japão, eu vou trazer ele. Ele é que nem o prático, que é aquele comandante de navio que chega quando o navio entra no porto, ele conhece todas as circunstâncias do porto. Ele assume o comando do navio, leva o navio, ele não conhece o navio, mas ele conhece o porto. Então, quando você convida um prático... Isso é incrível, gente. Não precisa conhecer o navio, mas tem que conhecer o porto, né? Não é? Então, o que você chamando prático, você tem que chamar alguém que saiba disso. Falou, cara, a gente tem que sair da emergência rapidamente. Saindo da emergência, do caos, você entra na emergência. Na emergência, você precisa ter um regramento para emergência. Falou, como assim? Quando você for à rua e você ouvir uma sirene de uma ambulância, essa sirene pode vir do lado contrário, ela pode passar pelo farol vermelho, ela pode fazer um absurdo que todo mundo sabe, para e deixa ele ir. Por quê? Existe um regramento de emergências. Então, ele chega rápido ao hospital. A partir dessas emergências, você entra nas urgências. Aí você sabe o que é mais importante, o que é menos importante, etc. A população precisa agora de água, depois de eletricidade, depois disso. Não adianta ela ter o cartão de crédito para o 13º livre se ele está em cima de um telhado e embaixo... Né? Então, desculpe. Então, essas circunstâncias aconteceram, a gente viu. Então, um embaralhamento de tudo. E no final, as prioridades. Como a gente não tem esse regramento no Brasil e em muitos outros países também,
O que está acontecendo hoje? Foram liberados mais de 1 bilhão de reais para a população do Rio Grande do Sul, certo? E chegaram 100 e poucos milhões. Por quê? Porque o regulamento exige. Não está... E o mais dramático, a gente assistiu isso na semana passada, que uma pessoa lá não tinha mais casa. E foi até a Caixa Econômica e disse assim, olha, eu preciso, etc. Mas a gente não achou o seu endereço. Falou, você está correto, mas sem o seu endereço não te posso dar. Okay, então, é aquele círculo de Kafka que não resolve. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que aprender com as catástrofes. Exato. Né? E a catástrofe, digamos, de uma dimensão nacional, estadual ou municipal, pode acontecer em qualquer institucionalidade. Então, quando eu estou na empresa e, de repente, entra uma crise de reputação, alguém na minha rede fala alguma coisa que aconteceu e eu tenho um caos, eu não tenho mais, todo mundo fica dizendo que isso é impossível, tem que tirar, tem que fazer, etc. Então, eu estou no caos, certo? Como é que eu saio do caos e vou para a emergência? Como é que eu vou para cá, para cá, para cá? Se eu tenho uma mega crise, por exemplo, com incêndios, né? Eu estou numa fazenda, eu estou numa fábrica, está dando incêndio, eu estou num caos, eu vou para casa. Então, essas fases, elas não são muito diferentes. E eu preciso de regamento. Fazer o regamento e depois o treinamento. Então, eu preciso me treinar. Eu preciso ter essas ordens. Então, no momento, nós estamos buscando um entendimento nacional para que a gente entenda como é que isso pode acontecer, como é que isso pode ser melhor direcionado. Não é jogando culpa um no outro, isso não adianta nada. Eu aprendi na minha vivência em empresas da aviação que o maior desastre é sempre o aéreo, né? Porque é horrível. E lá existe uma regra na aviação que diz assim, a primeira coisa que a gente tem que aprender é por que foi, independentemente da culpabilidade. Porque se eu entender por que aconteceu, eu vou evitar os outros. Né? Então, nós temos que ter, com o Rio Grande do Sul, com as queimadas e outros, ou a seca agora no norte, um entendimento, como é que isso está sendo gerenciado, aonde não estamos indo bem, né, nesta gestão, e o que nós temos que fazer para ir melhor. E a partir dali ter um regramento. Aí você vai ter leis, você vai ter leis de emergências, você vai ter de políticas, né? Exato. Né? E, inclusive, de indicações, quem são, talvez, os maiores práticos que a gente tenha no Brasil lá fora. Para cada tema, né, também. Porque também tem isso, né? Aí, de repente, no meio de uma crise dessas, vem as vaidades. Não, eu mando aqui porque eu fui designado, ou eu tenho a competência e você não. Isso não ajuda a nada. Né? Então, e isso uma vez bem posicionado, bem treinado, bem olhado, com todos os envolvidos, você não vai evitar a catástrofe, mas você vai reduzir brutalmente os desperdícios e as coisas que poderão acontecer e ajudar mais as pessoas. E, em outro lugar, você vai começar a ter prevenções. Né? Você vai olhar melhor o que pode estar acontecendo. Né? Como é que eu me previno para isso? Né? Você estava falando aí de risco de imagem, né? Que isso aí vai ter uma... Eu agora já estou defendendo o seguinte, Ingo. Para mim, qualquer risco hoje já é reputacional. Antigamente a gente falava de risco financeiro, risco operacional. Para mim agora tudo já está como risco reputacional. Não é só o que antes era tratado como risco de imagem, porque qualquer coisa está afetando a reputação. Né? Os escândalos de governança que a gente tem visto, eles estão se transformando em grandes escândalos de reputação. Qualquer um, o financeiro, qualquer um. Né? O de segurança, qualquer risco hoje já é um risco reputacional. Então, a gente também precisa evoluir esse nosso olhar, né, em relação a risco e fazer realmente uma gestão de risco mais profunda. Porque eu estava vendo outro dado, você sabia, Ingo, que 70% das crises nas empresas podem ser evitadas porque começa internamente? 70%. É o quê? Aquela coisinha pequena que alguém não tratou, virou uma bola de neve, virou um problema maior, depois estava ali. É isso mesmo. A velocidade hoje é muito diferente. E é um pouco a gente
tinha discutido isso antes, né? Você tem um empoderamento na mão Exato. que você potencializa em minutos isso, não é? E não tem mais como você dizer que não estava sabendo das coisas. Porque você sabe e a gente está monitorando tudo, né? Então, a tecnologia também está aí para ajudar nesse monitoramento. Então, é isso. Ingo, a gente já está caminhando para o final e eu queria terminar a nossa conversa com esperança. Porque eu acho que se tem uma pessoa que consegue fazer a gente ter esperança, é Ingo Plug, gente. Ele está rindo aí, mas é sério. Ele tem esse dom de fazer a gente ter esperança. E aí, Ingo, por que a gente pode ter esperança no Brasil e na vida? O que você traz aí para a gente? Olha, ser brasileiro é um magnífico atributo que Deus nos dá. É a nossa alegria, a nossa capacidade de aceitar o outro, de abraçar. Eu nunca vi um povo que abraça tanto quanto o brasileiro e que beija tanto A gente é como o brasileiro. abracildo, é verdade. É impressionante, é impressionante. E isso é carinhoso, é o nosso jeito de ser, né? Então, um povo desse, ele é um povo que só vai contribuir positivamente se ele se reforçar naquilo que ele é bom. O povo brasileiro é bom, ele sabe fazer o bem, ele tem isso na mão, ele conhece isso, mas tem muito que joga contra, que leva isso para um outro campo. E a gente tem que dizer assim, deixa a vida me levar, vamos buscar coisas melhores, né? E a gente tem as grandes 3 crises no mundo. A gente tem a crise do crescimento, Sim. a gente tem a crise da a reputação, digamos, da credibilidade, Sim. e você tem a crise da confiança. E nós, brasileiros, a gente é um povo esperançoso. Eu até acho que a nossa seleção pode fazer coisa boa lá na frente. Todos nós acreditamos, vamos de camisa e vamos torcer, porque a gente acredita. A gente acredita no país, a gente tem uma visão de país, a gente tem que trabalhar mais essa parte, porque a alimentação da esperança é o caminho da felicidade. Se você alimenta a esperança nos nossos filhos, nos nossos netos, você abre o mundo para eles. Você abre uma dimensão do bem, você abre uma dimensão daquilo que você poderia imaginar, e a gente falou isso daqui, o poder da imaginação, e o poder de imaginação deste Brasil para frente é gigantesco, é maravilhoso. E a gente não descobriu a menor parte ainda dessa potencialidade, e vamos continuar descobrindo, temos que trazer para fora. Aí a gente é portador da esperança. E se a gente fizer isso com seriedade, que você diz, eu vou fazer isso realmente com seriedade, com lealdade aos meus princípios, o crescimento surge. Aí você venceu a crise da esperança, a crise da credibilidade, esperança é consequência, e o crescimento é consequência. Então é o que a gente tem que fazer. E não é por menos que o Brasil cresce sempre mais do que todas as previsões são colocadas. Sabe por quê? Porque a gente é resiliente na nossa esperança. Olha só que bonito. E como é que a gente alimenta essa esperança, Ingo? Eu achei isso muito bacana, porque é assim, né? A gente precisa alimentar, porque o que a gente não alimenta morre. Né? Então, como que a gente alimenta essa esperança? Porque Deus é bom, Deus te dá... Como? Como que a gente alimenta? Como? Deus é tão bom que te dá cada dia uma nova visão, te dá todo o dia uma oportunidade de encontros. Né? Nós nos encontramos hoje e a gente se encontra com outras pessoas. E se você vê nos olhos e no coração aquilo que essas pessoas estão contribuindo, só enaltece, só fala bem disso, não precisa fazer mais nada. Só reconhecer, então, o bem que está ali, né? Não é? E aí, o bem é muito mais contagiante do que a crítica, do que a malversão, do que as outras coisas. É isso. Muito bom, Ingo. Muito obrigada. Você quer deixar alguma mensagem final? Quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer. Quero agradecer a você, Tatiana, pela ideia, as tuas contribuições e pela coragem de você trabalhar diálogos difíceis. E nós temos que falar desses diálogos difíceis e
muito obrigado por me estimular tanto. Ah, lindo. Obrigada, Ingo. Muito obrigada. Gente, estamos encerrando hoje mais uma conversa de impacto com Ingo Plugger. E eu fico aqui esperando que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Obrigada.